Olá, muito boa tarde. Montras, luzes e prendas não passam apenas por aí os sinais de que o Natal está próximo. Há também um itinerário em curso que aponta para o grande acontecimento da história da humanidade, o nascimento do Messias. E ele é transmitido por muitos textos da Bíblia que são lidos nas missas dos domingos do Advento. Os do próximo vão agora ser analisados pelos convidados do programa Eclésia, a irmã Luísa Almendra, professora de Sagrada Escritura na Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa, e o cônego António Rego, jornalista. Muito boa tarde e obrigado por estarem neste programa, neste itinerário de preparação do Natal. Padre Rego, percebe-se pelos textos que são lidos nas missas deste domingo que o Natal está mais próximo? A palavra mais forte é a palavra alegria. Alegrai-vos, gaudete. Estás-me a lembrar o príncipezinho que, quando sabia que ele chegava às 4 horas, às 3, já estava alegre, já sentia a alegria. Ou então, como diziam os peregrinos, avistar a terra já é alegria. Por isso, os cristãos também, avistar o Natal já é alegria. E é por isso que este domingo está repleto de alegria. Os paramentos não são roxos como nos outros domingos, são rosa. Nesta, digamos, incerteza se a alegria é total ou se ainda tem um toque penitencial. E, no tempo do Advento, as cores da liturgia é o roxo. É o roxo, é. Mas é muito interessante que não se fica pela teoria. Ela passa desta alegria para a concretização da feitura da alegria. Como se faz, como se constrói esta alegria que se sente no coração. E por isso, a grande pergunta deste domingo é: e nós o que vamos fazer? E nós o que temos para fazer? E temos aí várias respostas, e é o mestre João Batista que nos dá essa aula magistral das exigências que constituem para nós a chegada do Messias. E é o tom, digamos, que também depois na São Paulo, falando outra vez aos cristãos de Filipos, volta a acentuar, mas digamos que a grande lição vem de João Batista. Naquilo que nós temos, naquilo que nós podemos partilhar, na nossa vida íntima, na nossa vida de comunidade. Portanto, o Natal remexe connosco por inteiro. E por isso nós, celebrando a alegria, não estamos anestesiados, mas estamos lúcidos de que vai chegar o nosso libertador. Na Bíblia, que conceito é este, irmã Luísa Almendra? Conceito de alegria? Pois, ele é muito diversificado, enfim, temos que vai estar muito ligado às palavras também do texto e às circunstâncias de cada momento histórico, de cada texto. E estes textos, sem dúvida, que a alegria está muito relacionada está sempre numa relação com aquilo que Deus faz na história. Isso sem dúvida, é transversal a toda a Escritura. Mas na sequência até daquilo que o padre Rego estava a falar, desta pergunta que soa aqui 3 vezes logo no início do texto do Evangelho: que devemos fazer, não é? Neste tempo em que se anuncia uma grande alegria, há uma expectativa de algo que é motivo de grande esperança e também de alegria, como veremos, nós continuamos na sequência do domingo passado, neste capítulo 3 do Evangelho de Lucas, e muito curiosamente, no domingo passado nós tivemos uma referência a grandes personagens da história que vão ter também uma grande influência na vida de Jesus. Neste texto, muito curiosamente, o autor vai chamar também 3 grupos aqui. Quem faz esta pergunta que devemos fazer? Não é qualquer pessoa. Quem são eles? As multidões. Enfim, um grupo um pouco anónimo, diversificado. São os publicanos, que não tinham um grupo de muito pouca boa fama, digamos assim, eram os cobradores de impostos. Enfim, nós todos sabemos o que são os impostos e a associação que estabelecemos entre quem nos cobra os impostos, enfim. Mas naquela altura ainda tinham uma conotação negativa muito maior. E também os soldados. Portanto, há aqui uma ficha. Se me dá licença, sem querer interrompê-la, que João Batista já abre aqui um horizonte que vai muito para além do mundo judaico. Quando se pensava que o Messias vinha criar também problemas de consciência e de ação
ao mundo judaico, João rompe imediatamente com isto e atira aqui para estas criaturas a dizer, atenção, nós o que é que vamos fazer? E vocês, nem os soldados, nem essa lista... Nós antes de avançarmos com a análise, vamos ouvir parte do texto que talvez nos ajude a contextualizar aquilo que aqui estamos a comentar. Naquele tempo, as multidões perguntavam a João Batista: que devemos fazer? Ele respondia-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem nenhuma, e quem tiver mantimentos, faça o mesmo. Como o povo estava na expectativa e todos pensavam em seus corações se João não seria o Messias, ele tomou a palavra e disse a todos: eu batizo-vos com água, mas está a chegar quem é mais forte do que eu, e eu não sou digno de desatar as correias das suas sandálias. Ele batizar-vos-á com o Espírito Santo e com o fogo. Tem na mão a pá para limpar a sua eira e recolherá o trigo no seu celeiro. A palha, porém, queimá-la-á num fogo que não se apaga. Assim, com estas e muitas outras exortações, João anunciava ao povo a boa nova. Irmã Luísa Almendra, a que públicos então João Batista foi dirigindo estes desafios? Eu sou muito sensível às palavras do texto. Não é? Eu só estava a sublinhar quem é que vai ter com João Batista. Quem é que faz as perguntas que devemos fazer? E porque nós, ao longo do texto, nos diferentes textos de Evangelho, nós sabemos que há muitos grupos que interpelam, por exemplo, Jesus, os doutores da lei, os fariseus, os saduceus. Mas é curioso, para João Batista não são nem fariseus nem saduceus, aquela elite religiosa não tem muitas questões a fazer. E há aqui uma estratégia bíblica também do autor bíblico que está a dar este testemunho muito pertinente, que vem na linha daquilo que estava a falar o Padre Rego, que há aqui uma amplitude, um abrir que quem vai, estratégico do autor bíblico, que quem vai ter com João, quem está aberto nesta linha de esperança e nesta linha a este que vem, não é? São grupos muito diversificados e já não, a elite religiosa está muito diluída, pelo menos não se fala dela neste texto. E então, isso é curioso. São os mal vistos, aqueles que, enfim, não têm grande conotação religiosa, que humildemente não têm certezas, porque os fariseus e os saduceus estavam cheios de certezas. Todas, e são estes que perguntam o que é que devemos fazer. O que devemos fazer para, enfim, para fazer, na sequência do que ele tinha dito, para preparar essa vinda do Senhor. E então, preparar esse mundo novo, essa realidade nova. E então, a resposta de João é muito simples, é dita de diferentes maneiras, de partilhar com quem não tem, de partilhar a túnica, de partilhar, enfim, de haver gestos concretos, mas no fundo a mensagem é esta, é que a nossa mudança, a nossa conversão, mede-se pela nossa atitude em relação ao próximo. Isto é, não é apenas esta preparação da vinda do Senhor, não se faz só, também se faz, mas não se faz só no deserto, ou no tempo de oração, ou numa relação de intimidade com Deus. Tem uma componente prática e de ação muito forte. E João é muito claro nisso. Quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. Não exijais nada, aos publicanos diz, não fazei bem as contas, não exigir mais do que aquilo que está prescrito. Essas continhas, penso eu, essas continhas têm de ser muito bem feitas, passadas para nós. Porque, nesta altura, há muita gente que tem 2 túnicas, mas dar túnica velha e fica com a nova. Ora bem, não vale estar a comprar roupas novas e oferecer as velhas. Bom, eu estou a brincar, mas é para dizer uma coisa muito séria. É que a nossa partilha tem que ser uma partilha expressa daquilo que é nosso, daquilo que gostamos e daquilo que pensamos que somos donos. E temos de partilhar com os outros, está aqui muito claro. E depois, não é João Batista apenas, é Jesus que toma isto por inteiro, a ponto de o dar ser muito mais que o dar coisas, que dar túnicas ou repartir. É fazer a justiça por inteiro e dar-se por inteiro. Eu acho que aqui, quando nós nos damos a uma causa, a uma pessoa, a uma comunidade,
a um mundo a que pertencemos, é que estamos a concretizar estas perguntas que foram feitas a João As muitas Batista. campanhas estão fundamentadas também nesta pregação de João Batista. Estão, e digamos que são ótimas. Por exemplo, o que se tem feito ultimamente de campanhas de solidariedade para ajudar os refugiados, para ajudar os sem-abrigo. Eu penso que se multiplicam cada vez mais personalidades, pessoas, grupos, crentes ou não crentes, católicos, não católicos, que vão tendo esta consciência de partilhar. Mas é preciso cuidado para não ser dar os restos, os acréscimos, porque só quando nós damos até daquilo que nos faz falta é que estamos verdadeiramente a dar, como foi aquela mulher pobre e viúva que foi referida ainda há pouco tempo. Isto para dizer que o nosso grau de generosidade não admite truques para tranquilizar a nossa consciência, mas uma dádiva efetiva. E é muito curioso que o autor faz uma nota que é por causa desta maneira de falar de João Batista e que o associa até aos profetas, porque os profetas tinham este tipo de linguagem, é por causa desta maneira de falar que eles até se questionam, não será ele o Messias? E é perante este tipo de pregação que representava algo de novo naquele momento, que já há aqui esta interrogação. E então é neste momento que João clarifica este auditório, não é? Sobre a sua diferença entre o que ele é e o que ele não é, e o que é aquele que vem. E é muito E o que é que dizem as imagens, a linguagem que é utilizada, por exemplo? O que é que diz de Jesus? Eu não sou digno de desatar a correia das sandálias. Esse é um gesto, sabe que os sete... Nada de confusões. Não quero confusões. A distância é tão grande, não é? Ele é ele, eu sou eu. Eu nem me mereço. Não, mas são gestos muito simbólicos, porque este era um gesto do discípulo ou do servo em relação ao seu mestre. E João tem esta percepção, não é de que ele não é nada. Ele sabe o que ele é. Ele sabe o que ele é. E João está nesta transição, é aquele que estabelece a continuidade entre o antigo e o novo, mas que vai abre a porta, não é? Mas nós vemos uma linha de risco em que João Batista está colocado. Porque muitos o confundem com o Messias. E era muito fácil que 1 milímetro de vaidade em João Batista fizesse com que ele fosse tomado como Messias. E ele corta à direita a dizer, não há mais pequeno como... Ele é que é o Messias. Eu nem sou digno. E é interessante que ele também batiza. Ele diz, eu batizo e ele também há de batizar. É engraçado que os dois são batistas, não é? Exato. Assim, mas eu batizo com água, ele batizará no Espírito Santo. Esta é uma diferença. O gesto das sandálias já assinalava uma diferença. Mas também este batismo na água, porque o batismo na água liga-se um bocadinho a todo um ritual de purificações que havia no judaísmo, com a água, havia e há, com a água, não só em relação aos homens, mas também em relação às mulheres, há toda uma série de rituais que estão relacionados com a água. E João tinha, apesar de em João já haver este batismo de conversão, já não é só a purificação, vai mais além do que aquilo que acontecia no judaísmo, e acontece. A conversão, este batismo já tinha uma relação de mudança de vida, tinha a ver com a purificação dos pecados e mudar de vida, mas Jesus já tem um batismo diferente. É o batismo do Espírito, é a força de Deus em nós. Este é que é o batismo de Jesus. O Espírito Santo é que marca a grande diferença. Exatamente. Do batismo. Então isto é muito bonito, este texto, porque estabelece estas relações e entrar nesta linguagem e nestes diálogos de João e perceber esta figura de João. Estes 2 domingos são muito bonitos neste aspecto. Vamos avançar na nossa análise aos textos que se escuta neste domingo para analisar o texto da primeira leitura, é da profecia de Sofonias, também com essa tónica que dizíamos no início do programa, a tónica da alegria. É isso que o profeta sugere. Este texto de Sofonias é um hino, parece um hino à alegria, e que, no fundo, está muito centralizado na expressão Deus está no meio de ti. Deus está no meio de ti. E esse é o motivo da alegria. E Ele renova-te. É muito interessante que em capítulos anteriores a este texto, Sofonias foi muito forte em denunciar o pecado do povo.
E isso, essa sua capacidade de denúncia, não lhe retira a sua capacidade também de anúncio e de dizer, mais forte que o teu pecado é o amor de Deus. O amor de Deus é mais forte que o nosso pecado. E Deus está no meio de ti e não te vai renovar por castigos. Vai-te renovar com o seu amor. E esta é uma ideia muito forte neste hino. É que Deus não nos renova pelo castigo, mas pelo amor que nos tem. Exato. Eu acho que Sofonias dá a volta, ele está no tempo de Josias, que também foi um imperador que, digamos, que veio consertar uma série de atentados à fé e ao culto de imperadores anteriores, de poderes anteriores, e ele propicia a presença de Sofonias e ele aproveita para dar esta volta. Um povo que também estava ainda muito embrulhado na idolatria, nas confusões, nomeadamente no Templo de Jerusalém, e ele anima esse povo a passar a um outro estádio, que é esse estádio de conversão e a reconhecer o Deus que ama, reconhecer o seu amor, um Deus que perdoa. Isto é muito interessante porque está aqui a misericórdia já dita por outras palavras. O que caracteriza Deus é o perdão que Ele nos concede pelas nossas faltas. No caso aqui do próprio povo, que tinha estado agarrado à idolatria e tinha seguido uma série de, digamos, de falsos seguidores durante muito E essa tempo. poderá ser uma temática também interessante a reter e a explorar neste dia, porque neste domingo, em muitas dioceses, inicia esse jubileu da misericórdia, não é? Com esse gesto simbólico da abertura da Porta Santa. Há pouco a irmã Luísa falava da renovação não pelo castigo, mas pelo amor. É isso o Jubileu da Misericórdia? O Jubileu da Misericórdia, de facto, foi abrir extraordinariamente um tempo para nós percebermos a misericórdia de Deus numa outra dimensão. Ele é misericordioso porquê? Porque nós somos pecadores. E o nosso pecado precisa do seu perdão. E nós temos de ter a certeza de que Ele nos aceita mesmo pecadores e nos perdoa. Eu penso que é esta celebração que vai marcar o ano da misericórdia, até nós sabemos também no sacramento da penitência que vai ser intensificado, mas também no apelo à misericórdia do nosso coração. O que está aqui também é um coração. E é um coração também onde habita o ódio e onde habita o perdão. E o que nos é pedido é que seja o perdão, a misericórdia. Este tom que o Papa deu à palavra misericórdia, eu acho muito bom e muito forte, e que ele vai ilustrando ao longo do seu pontificado em diversas situações. Muitas vezes as mais extremas de ódio, de violência, onde é impossível abrir uma brecha à misericórdia. E ele aí afirma, e dizendo, Deus é assim. É nos momentos mais difíceis e nas situações mais complexas que ele entra com a sua misericórdia. Por isso, este jubileu é um apelo fortíssimo à reconciliação, mas supõe uma conversão dos nossos corações. Isto depois tem a ver com o concreto das nossas comunidades, a gente perdoar, a gente reconhecer as diferenças, a gente conviver com mentalidades, com estilos, com crenças que não têm nada a ver com as nossas. Eu acho que isto supõe uma conversão do coração muito grande. Um desafio para um ano inteiro de jubileu, não é? De qualquer maneira, há assim uma nota só muito pequenina, é que este texto de Sofonias, no seu tom, clama jubilosamente filha de Sião, e depois falando, exulta de alegria, como nos dias de festas, o Senhor teu Deus está no meio de ti, estabelece um paralelo muito bonito com o texto da Anunciação a Maria. E também estamos muito próximo desta festa da Anunciação. Certo. Também o texto da Anunciação começa-te, alegra-te, Maria, não é? Alegra-te, o Senhor está contigo. Então, nós pensamos muitas vezes que só o Novo Testamento é que nos fala de alegria, de um Deus de amor, e temos aqui alguns testemunhos nestes textos de Advento, nomeadamente este, onde nós já vimos também sublinhado esta nota de um Deus que nos renova através do amor, um Deus cujo o amor supera qualquer pecado, um Deus que até neste texto de Sofonias dança, parece estar a dançar, fala-se de festa, alegra-se como nos dias de festa, e as festas judaicas metiam sempre muitas danças. O Antigo Testamento também nos fala de um Deus de amor. E esse Deus de amor é que vai assumir, vai encarnar e assumir-se na pessoa de Jesus Cristo no Novo Testamento. Não há
não se muda de Deus quando se passa do antigo para o novo. E estes textos são um exemplo disso. Se me fosse permitido, e até em ligação da carta aos Filipenses... Vamos para a segunda leitura, para essa mensagem de alegrai-vos que sempre lá no vai Senhor. repetir outra vez a história maravilhosa da alegria. Para não estar a fazer um discurso muito repetitivo, nem muito longo, eu dava uma sugestão, não sei se já aqui a dei alguma vez, que é ler o Evangelho da Alegria, pelo menos o primeiro capítulo. O documento do Papa Francisco. O primeiro capítulo, que eu acho o melhor tratado sobre a alegria. Eu acho que já muitos santos, muitos poetas, muitos teólogos, muitos ascetas escreveram sobre a alegria, mas nenhum escreveu tanto e tão bem como este Papa. E não é apenas uma inspiração poética, digamos, do seu estado jubiloso, é uma documentação rigorosíssima através de toda a Escritura a alegria como uma obrigação do crente. Do crente. E acho que poderíamos, neste domingo da alegria, se alguém quiser, não sei se chove ou não, se faz bom tempo, não reparei na meteorologia, mas é um belo texto para se poder ler e tirar, digamos, o luto dos nossos rostos, que muitas vezes nos cobre e nos angustia e nos faz até nem gostar tanto da vida. Irmão Luís Almendra, este convite do apóstolo São Paulo, ele acontece em que contexto? E qual o motivo para a alegria? Aqui, o motivo da alegria é que as comunidades cristãs, esta comunidade cristã de Filipos, tinha que perceber que aqui no seu contexto e nas suas dificuldades, sobretudo, transparece uma ideia muito forte, que é a relação entre ação de graças e súplica. O autor diz, alegrai-vos, o Senhor está, não vos inquieteis. Portanto, há uma alegria, há uma ação de graças, há uma tranquilidade e apresentai os vossos pedidos diante de Deus, com orações, súplicas e ações de graças. Estas três coisas, que até são muito da oração judaica, estão muito unidas na oração judaica até de todos os dias, súplica e ação de graças. Nunca nos desligarmos desta relação. Os salmos são isso mesmo, até é difícil dizer este salmo é só de ação de graças, este é só de súplica, porque se misturam as duas coisas. Então a comunidade de Corinto está numa atitude Paulo mostra-lhe, evidencia esta atitude de aprender a rezar e a rezar unindo as duas realidades da vida. Aquilo Desafios. que é Deus, aquilo que é a graça de Deus em nós e aquilo que ainda precisamos que Deus realize em nós. Desafios também para estes E dias, aquilo por que certo. nunca será suficiente é nós agradecermos tanto Por certo, que por Deus certo nos que sim. concede. Agradeço terem estado aqui neste programa, pelo menos esse agradecimento fica. Voltamos a encontrar-nos de hoje a 8 dias para continuar este itinerário de preparação para o Natal e mais logo sigam o programa Eclésia também na rádio, na Antena 1, pelas 22h45. Nestes dias faz-lhe a proposta de construir um presépio. Desejo-lhe uma boa tarde, bom fim de semana, até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.